Graça e paz, irmãos. Bom dia. Queridos, abram comigo a carta de Paulo aos Filipenses. Que o Senhor nos guie nessa manhã, amados, a pisar nesse terreno santo, nesse solo sagrado, que é estudar justamente esse trecho da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 11, que nós iniciamos no domingo passado, que é um dos trechos uma das passagens mais sublimes de todas as Sagradas Escrituras, e que vai apresentar para nós um resumo daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Vamos ler novamente esse trecho, Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar, irmãos. Senhor, consagrado, ó Pai, esse solo, meu Deus, nós pedimos, Senhor, guia-nos nessa manhã, ó Pai, de modo a glorificar o Teu santo nome. Ó Pai amado, já vimos na semana passada, meu Deus, o grau de humilhação que sofreu nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor, como servo, como alguém que veio para morrer em nosso lugar, para pagar o que nos era devido, ó Pai. Ó Senhor, naquela cruz, ensanguentada com o seu próprio sangue, ele rasgou, ó Pai, o escrito de dívida que cabia a nós pagarmos, ó Deus. E aqui estamos nessa manhã, ó Pai, para exaltar o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele fez por nós, e que Ele continua fazendo, ó Deus, intercedendo por nós, à Tua destra, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Deus. Amém, Senhor. Amados irmãos, nós vimos na semana passada, tratamos um pouquinho sobre a humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, com a graça do Senhor, vamos tentar tratar um pouquinho sobre a exaltação de Jesus Cristo. É algo muito grande, é algo muito valoroso, extremamente inatingível, mas nós tentaremos essa manhã conseguir compreender um pouquinho do que diz respeito a essa exaltação que Deus Pai fez ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu queria iniciar, irmãos, com algo que nós concordamos. Nós, como Igreja Batista Reformada, nós cremos na depravação total do ser humano. E nós sabemos que nós somos pecadores e nascemos nessa condição. Nós sabemos, irmãos, que a nossa especialidade nessa vida é pecar. Nós sabemos que todos nós nascemos e desde o nascimento nós vivemos com esse propósito, pecar. Além disso, nós vivemos num mundo também propício a quê? Ao pecado. Um mundo que tem por objetivo nos levar a continuar pecando. Então o homem peca continuamente, e continuamente ele quebra a lei de Deus. É quebrando a lei de Deus que o homem peca, se torna transgressor. Ele peca ao buscar o quê? Realizar os seus próprios desejos, a realizar as suas próprias vontades, a correr atrás das suas próprias paixões, em detrimento do quê? Da vontade de Deus.
E ao pecar, irmãos, o homem busca, na realidade, ele busca satisfazer a si mesmo. O homem peca, irmãos, buscando reconhecimento pessoal. Ele luta, irmãos, pela sua própria honra. Ele busca a sua própria glória. E tudo isso em detrimento do quê? Da glória de Deus. Nós nascemos já com um ídolo formado. Todos nós temos um ídolo. E esse ídolo se chama eu. Nós nascemos adorando esse ídolo. Nós nascemos adorando a nós mesmos. Nós somos um exímio adorador. Adorador de quem? De nós mesmos. É isso que nos torna distinto dos demais homens, irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos. Nós vemos os outros com uma posição de inferioridade e eu numa posição de superioridade. Eu sou melhor. Eu sou eu. Eu sou o meu ídolo. Eu sou o meu Deus. Eu sou alguém digno de ser louvado, de ser honrado, de ser glorificado, de ser adorado. É desse modo que nós nascemos. É por isso que nós não podemos suportar, como os demais homens, que a nossa divindade seja afrontada, que o nosso eu seja vituperado. Nós não podemos, como adoradores de nós mesmos, não conseguimos suportar, não conseguimos aguentar a humilhação. Isso é algo insuportável para nós. A humilhação é algo que destrona o meu ídolo, é algo que quebra o meu ídolo, é algo que esmiuça o meu eu. Então nós não podemos suportar o ato da humilhação. A real humilhação, irmãos, é algo insuportável para nós, seres humanos. A negação de si mesmo é algo impossível para nós. Mas é justamente essa a proposta do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. No Antigo Testamento, 2 ministérios nos surpreendem, o de João Batista e o do Senhor Jesus Cristo, porque ambos iniciam seus ministérios como? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E o que é o arrependimento, irmãos? Senão uma condição de quebrantamento e humilhação da alma humana. É isso que é o arrependimento. É eu me humilhar, me quebrantar, reconhecendo a minha condição vil e pecaminosa e recorrendo ao meu Deus que está fora de mim. Até então, eu vivia adorando o Deus que era eu mesmo. Agora eu busco adorar e engrandecer o Deus que está fora de mim, o Deus que me criou, o Deus que me salvou. Então a verdadeira humilhação, irmãos, é um milagre divino. Nós muitas vezes buscamos milagres de cura, milagres de libertação, milagres disso, daquilo. A humilhação é um milagre, o arrependimento é um milagre, reconhecer-se pecador é um milagre, quebrantar-se por seus pecados é um milagre, arrepender-se de seus pecados e da sua vida pecaminosa é um grande milagre. Humilhar-se diante de Deus e dos demais homens, produzindo frutos dignos de arrependimento, em serviço ao corpo de Cristo, é um grandiosíssimo milagre. Esse é o milagre verdadeiro, realizado pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, naturalmente nós desejamos o quê? Exaltação. E nós desejamos isso a todo e qualquer custo. Nós queremos ser exaltados e com isso evitamos a todo custo a humilhação. Mas o grande problema, irmãos, é que nós, homens e mulheres, regenerados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nos vemos por diversas vezes fugindo da humilhação. Aquela humilhação a que outrora havíamos sido levados. Que humilhação, digo? A humilhação da conversão. A conversão, irmãos, é um ato de humilhação. A conversão, ela diz respeito ao reconhecimento da sua incapacidade
da sua impossibilidade, da sua tolice, da sua necessidade, da sua insignificância, impossibilidade de conduzir a sua própria vida. E aí você converte. Você larga a vida que você estava tendo e você o quê? Converte. O que é conversão? Nas leis de trânsito, você está seguindo esse caminho, aparece lá, conversão, vira e volta. Você estava levando a vida sua, por você mesmo, por sua própria conta. E aí você percebe que você é um tolo, que você é insensato, é um nécio, é um louco, e que você precisa depender de Deus, para que Ele guie a sua vida. Então o ato de conversão é um ato de humilhação. E nós aceitamos essa humilhação inicial. Contudo, irmãos, nós reconhecemos que por muitas vezes nós deixamos essa humilhação de lado e voltamos a querer sermos exaltados. E agora ser exaltados numa nova configuração, numa configuração santa, de piedade do Evangelho. Isso não é próprio de nós cristãos. O que é próprio de nós cristãos, o que é? É a humilhação. Nós não queremos por vezes aceitar, irmãos, que o cristianismo implica viver em humilhação. É uma vida de humilhação. Não são atos esporádicos de humilhação. Não é um ato inicial de humilhação na conversão. São atos contínuos de humilhação. É uma vida de humilhação. Já fomos humilhados ao nos arrependermos dos nossos pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Agora nós queremos o quê? Ser exaltados como filhos dele? Como filhos do Rei dos Reis? Como servos do Senhor dos Senhores? Não, nós continuamos em estado de humilhação. Ou nós queremos continuar numa situação em que nós nos consideramos piedosos a ponto de não termos os nossos pecados confrontados? Pois se o tivermos, irmãos, quebrará nosso ídolo, o qual nós temos em alta conta. Nós não queremos muitas vezes ser exortados, admoestados, repreendidos, pois nós temos o quê? A nós mesmos, por melhores que as demais pessoas. Nós não queremos, irmãos, servir, pois nós nos vemos sempre muito dignos de sermos o quê? Servidos. Esse é o grande problema, irmãos, que aflige a nossa vida. Queremos ser exaltados e sermos reconhecidos como santos e piedosos, enquanto evitamos a humilhação. Não dá. Não é compatível. É por isso que Paulo, irmãos, ele vê a necessidade de mostrar aos filipenses o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vem de alguns versículos dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai minha alegria, de modo que penseis da mesma maneira, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como? Nada fazendo por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E depois, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual a necessidade dos outros. E aí ele pega e nos dá o quê? O modelo. Quem é o modelo? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele não se humilhou simplesmente deixando a divindade nascendo do ventre de Maria numa estrebaria. Não. Ele viveu uma vida de humilhação. Ele se humilhou a si mesmo, cobrindo a sua divindade com a capa da humanidade. Ele se humilhou na concepção, no ventre de Maria. Ele se humilhou no nascimento, nascendo numa manjedoura. Ele se humilhou na sua infância, submetendo-se aos seus pais. Ele se humilhou, irmãos, a sentir sede, ao sentir fome, ao sentir sono, ao sentir dor. Ele se humilhou, irmãos, numa vida de sujeição a Deus Pai.
Ele se humilhou, irmãos, ao caminhar com pecadores, com publicanos, com prostitutas, com inimigos seus. Ele se humilhou, irmãos, sendo julgado pela criatura. Ele se humilhou, irmãos, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, amados, ele não teve somente períodos de humilhação, ele teve uma vida de humilhação. Somente então é que ele teve acesso ao quê? A exaltação. E vamos ler novamente o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, amados, a humilhação e a exaltação de Cristo, elas estão vinculadas de um modo causal, inseparáveis, não dá para separar. Não existe exaltação sem humilhação. E, consequentemente, após a humilhação, vem a exaltação. Isso é um princípio, irmãos, eterno. É uma realidade bíblica, real. Não há exaltação sem que haja verdadeira humilhação. E não há verdadeira humilhação que não incorra depois de uma exaltação. Esse é o princípio divino, irmãos. Isso é um fato eterno. Um princípio eterno. Uma lei que não dá para ser quebrada. Se você busca exaltação, você vai ser quebrantado, humilhado. Se você busca a humilhação, você vai ser exaltado. Como está sendo ensinado aí fora hoje? Você é filho do rei. Não aceite humilhação, não. Como está sendo pregado nesse evangelho triunfalista? Está sendo pregado conceitos humanos, porque o conceito divino é esse, irmãos. E a partir desse princípio que nós vamos analisar o seguinte. Primeiro ponto, o que diz respeito à exaltação de Cristo? Segundo ponto, nós vamos ver a autoridade universal que foi dada a Cristo, o nome que está acima de todo nome. Falaremos também da adoração universal. Por quê? Porque todo joelho se dobrará. Falaremos também de uma confissão universal. Por quê? Porque toda a língua confessará. E falaremos do senhorio universal. Porque é isso que dá glória ao Pai. Então, amados, primeiro ponto, a exaltação de Cristo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Irmãos, no grego, uperopso é uma palavra que foi traduzida por duas palavras no português, porque não dava para traduzir com uma palavra só. Exaltou sobremaneira. Só a palavra exaltação não daria a ideia da amplitude dessa palavra. Por quê? Porque ela significa exaltar a mais alta posição de poder e elevar a uma majestade suprema. Exaltar ao máximo, ponto máximo de altura. Então o Senhor Jesus Cristo foi por Deus Pai exaltado sobremaneira. E por que ele foi exaltado sobremaneira? Como resposta à sua obediência. Que obediência? Ele se humilhou. E o Pai assim o exalta, numa posição que está acima de toda e qualquer outra posição. Por ter o Filho se humilhado em obediência ao Pai, o Pai o exalta. Por ter o Filho obedecido até a morte, e morte de cruz, o Pai o exalta acima de todos, e de tudo e de todos. Agora percebam, a exaltação está ligada à humilhação. Não pode haver exaltação se não houver humilhação. Eu queria que vocês entendessem isso da seguinte maneira, não entendam isso meramente no âmbito natural. Entendam isso no âmbito espiritual. Isso está ligado à conversão. Quando nós nos convertemos e voltamos-nos ao Senhor Jesus Cristo, como eu já disse, a conversão foi um ato do quê? De humilhação. E o que diz respeito à conversão? Uma vida de humilhação.
Se há essa vida de humilhação, a glória nos espera, a exaltação nos espera. Agora, se você nessa vida, depois de convertido, pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, você ainda busca exaltação, você ainda busca se exaltar, você ainda busca se elevar acima dos demais irmãos, você ainda busca reconhecimento pessoal, correr atrás dos seus próprios interesses, isso não está ligado, vinculado a alguém que vai ser exaltado. Você está buscando exaltação agora. Isso não condiz com o que te espera, não condiz com a glória que te aguarda. A glória está reservada para quem está numa vida de humilhação. Olhem o que aconteceu com Cristo. Nós, diante de várias heresias que estão sendo pregadas por aí, muitos de nós já ouvimos e muitos de nós vivemos dessa forma. De que maneira? O Senhor Jesus Cristo já me salvou, agora eu vivo na graça, agora deixa eu desfrutar da graça. Jesus diz o seguinte: aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Como podemos ser um discípulo se não estamos dispostos à humilhação? Amados, esse é um princípio divino, irmãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A fome e a sede vêm antes do prazer de saciar-se, como diz em Mateus 5,6. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será o quê? Saciado. O incômodo do cansaço, irmãos, vem do desfrute, do descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A morte, irmãos, vem antes da ressurreição. Não há ressurreição sem morte. Não há glorificação sem humilhação. Não há exaltação sem humilhação. Essa é a verdade do Evangelho, da qual nós fugimos. Nós negamos porque nós não queremos ser humilhados. Nós não queremos ser quebrantados. Nós não queremos ser pisoteados. Em Romanos 6,5 diz: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora entendam o seguinte, irmãos: assemelhar-se com Cristo na sua morte não é simplesmente no ato da morte de Cristo, porque Ele veio a esse mundo para morrer. Como Deus homem, Ele não tinha como morrer. Se o Senhor Jesus não entregasse a sua vida, Ele estaria entre nós até hoje. Ele entregou a sua vida. Então, toda a vida dele culminou num ato maior, que foi o quê? A morte. Então está sendo dito aqui, o quê? Por Paulo aos Romanos: se você não se assemelhar à vida de Cristo, que levou à morte, como que você vai se assemelhar a Ele na sua ressurreição? Não tem como. Uma coisa está vinculada à outra, uma coisa está atrelada à outra. A gente bate no peito e fala assim: eu sou salvo. E eu aprendi, sabe o quê? Na teologia reformada, na igreja, que a minha segurança é eterna. Tá, e a sua vida? Ela tem tem sido condizente com aquilo que você está crendo, com aquilo que você está professando? Você tem morrido diariamente? Tem negado a si mesmo diariamente? É por isso que Paulo mostra e contrasta os filipenses, irmãos. Não adiantava eles evitarem a humilhação, e não negarem a si mesmos, e não tomarem a cruz, e não estarem dispostos a servir aos irmãos, ao corpo de Cristo. Isso só evidenciava o quê? Que eles não tinham sido alcançados pelo Evangelho. Sem essa humilhação, irmãos, não existe exaltação. Se você não negar a si mesmo, não pode ser reconhecido em Cristo Jesus. Se você não tomar a sua cruz, seguindo a Ele, rumo à morte,
você não pode ressurgir em Cristo Jesus. Se você não dispor, não estiver disposto a servir o corpo de Cristo, a igreja, a ser reconhecido como parte desse corpo em Cristo Jesus, você não faz parte desse corpo. A exaltação do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela se dá após a consumação de sua humilhação, que foi o quê? A morte. Abram comigo em Romanos 8:34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Diz o seguinte: quem nos condenará? Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, após a consumação da humilhação de Cristo, a sua morte, você vê nesse versículo aqui, é Cristo Jesus quem morreu. Aí ele fala, ou antes, quem ressuscitou. Ou seja, depois da sua humilhação, vem o quê? A sua exaltação. Então a exaltação de Deus, de Jesus Cristo, por Deus Pai, ela se dá em 3 pontos. Primeiro, a sua ressurreição. Segundo, ser coroado à destra de Deus Pai. Terceiro, interceder por nós. E aí eu queria pegar um pouquinho desses 3 pontos, irmãos. Primeiro ponto, depois que Jesus morre e é consumada a sua humilhação, ele ressuscita. A ressurreição é a prova de que Cristo Jesus obedeceu o Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. É a prova de que ele se humilhou por completo. E aí a ressurreição, Deus Pai chama-o à vida, traz ele à vida, ele ressuscita. Como prova do quê? Como início da exaltação dele. Em Romanos 14:9 nós lemos: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o quê? Senhor. Então o aspecto da ressurreição está ligado à exaltação. Porque quando ele ressurgiu, ele foi feito o quê? Senhor. Tanto de vivos como de mortos. Romanos 14:9. Nós também conseguimos ler, perceber isso em Atos 2:32. Quando Pedro está no seu discurso, ele diz: a este Deus, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor. E aqui nós temos um diálogo da divindade. Deus Pai com Deus Filho. Deus Pai dizendo ao Deus Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A esse Jesus que vocês humilharam, Deus o exaltou. A esse Jesus que se humilhou, Deus o exaltou. Na posição do quê? De Senhor e Cristo. De Senhor e Salvador. Isso é imprescindível nós compreendermos, irmãos. Porque quando se fala de exaltou sobremaneira, Deus o exaltou sobremaneira, é numa posição a qual Cristo Jesus não tinha antes. E aí entra
alguns pontos que na nossa mente fraca e pequena, às vezes se conflitam. Cristo Jesus, quando Ele retorna, exaltado à glória, Ele não é o mesmo que de lá tinha saído. Ele saiu como Senhor, Criador. Agora Ele volta como Senhor e Cristo, Senhor, Salvador. Ele foi feito Senhor, irmãos, mas Ele foi feito também Salvador. Ele é coroado. E aí nós estamos no segundo ponto. Além da ressurreição, Ele também é coroado na glória. Em Hebreus 4,14 nós lemos: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O que Ele fez? Ele não apenas ressuscitou, mas Ele penetrou os céus. Ele volta à presença do Pai. Em Atos 5,31 diz: Deus, porém, com sua destra o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, agora Ele volta coroado à destra do Pai como príncipe e salvador. No Salmo 45, versículo 6 diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum outro dos teus companheiros. Amados, Ele foi coroado à destra de Deus Pai e assumiu o ponto máximo da majestade, a suprema majestade. Tudo está debaixo do seu poderio, tudo está debaixo do seu cetro, tudo está debaixo da tua glória. Em 1 Pedro 3,22 nós lemos: o qual, Jesus, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados o quê? Anjos e potestades e poderes. Tudo está debaixo do seu poder. Por quê? Porque Ele veio e obedeceu até a morte de cruz. Porque Ele veio e se humilhou e se tornou servo meu, seu, para que hoje pudéssemos o quê? Gozar dessa bendita salvação, e para que hoje pudéssemos, não mais como escravos do pecado, mas livres em Cristo Jesus, pudéssemos nos colocar numa posição de humilhação, de quebrantamento, de contrição, tendo em vista o quê? A glorificação. Em Hebreus 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Diante de toda aquela vergonha, humilhação, irmãos, Ele suporta a cruz, e agora está sentado ao lado, junto do trono de Deus. E o último versículo, irmãos, mostrando a exaltação de Cristo. Abram comigo Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Vamos pegar do versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.
Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amados, esse é o nosso Senhor. E Ele não é visto aqui, percebam isso. Ele não é visto aqui meramente como Deus. Ele é visto aqui como Cordeiro. Ele não retorna à posição que ele perdeu lá atrás, que ele tinha deixado lá atrás. Ele retorna a uma posição excelente, uma posição mais alta. Ele era o Verbo divino. Por meio dele, Deus havia criado todas as coisas. Ele não volta mais meramente como um criador. O Senhor Criador, ele volta como Cordeiro morto. O Salvador. Aquele que nos redime. E é desse modo que ele passa a ter, ele passa a merecer toda a honra, a glória, o louvor, a força, a sabedoria, a riqueza, poder, tudo. E ele está sentado aonde aqui em Apocalipse? No trono. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o Cordeiro está ao lado de quem está sentado no trono, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Essa exaltação de Cristo, irmãos, exaltado como Cordeiro, exaltado como Deus, mas não somente Deus, Deus homem. Ele tem o corpo ferido hoje na glória. As suas mãos estão feridas, os seus pés estão feridos, o seu lado está ferido. Ele é exaltado como Cordeiro morto, irmãos. E por fim, irmãos, terceiro ponto, como nosso Senhor e Salvador, exaltado à destra do Pai, soberano sobre os reis da terra, como diz Apocalipse 5, Ele agora intercede por quem? Por aqueles porque Ele comprou com o seu precioso sangue. Irmãos, faz parte da exaltação de Cristo, agora, ao lado de Deus Pai, à destra de Deus Pai, interceder por mim, por vocês, por cada um de nós, por cada um daqueles que Ele comprou com o seu sangue. Ele intercede por nós, intercede por mim e por você. Por quê? Porque Ele é um sumo sacerdote. Em Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Faz parte da exaltação de Cristo interceder por mim e por você nas nossas fraquezas, porque Ele foi tentado em todas essas coisas. As mínimas tentações que você tem sofrido, Ele passou por elas também. Como grande sumo sacerdote, Ele se compadece das nossas fraquezas, intercede por nós. Exaltado à destra de Deus, Ele podia ignorar-nos. Não é isso que os reis da terra fazem? Não é isso que os nossos políticos fazem? Eles se esquecem de seus eleitores quando eles assumem o governo. Eles se esquecem do povo que os elegeu quando eles assumem a sua posição. Mas e conosco? O que Deus faz? O que o Senhor Jesus Cristo faz? Assumindo o trono, a sua soberania, exaltado à destra do trono do Pai, Ele não se esquece de nós. Pelo contrário,
Ele intercede por nós continuamente. Por ter sido humilhado, irmãos, a nossa semelhança, e vivido como um homem, servindo-nos, Ele ressuscitou e foi exaltado, irmãos. E hoje, Ele pode compadecer-se de mim e de você, como um grande sumo sacerdote. Em Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então olha só, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo agora, na eternidade, é interceder por nós. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse é o nosso sumo sacerdote, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus 7, 25 e 26. É por isso, irmãos, que aí nós entramos no segundo ponto, a autoridade universal de Cristo. Voltando para Filipenses 2. Está dizendo lá que depois de Deus ter exaltado sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Que nome é esse? Senhor, mas não somente Senhor, Salvador. Esse nome está acima de todo o nome. Porque em Efésios 1:20 diz o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus, Ele é exaltado, ressuscita, é colocado, coroado, junto ao trono do Pai. E lá, nessa posição, Ele recebe o quê? Um nome que está acima de todo nome. Uma autoridade que está acima de toda e qualquer autoridade. Porque ninguém pode ser comparado com Ele. Ninguém pode ser comparado a Ele. Ninguém está acima dEle. Ele é Senhor. Em Apocalipse 19:16 diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há autoridade maior do que a de Cristo. E aqui está o que? Deus Pai colocando-o nessa autoridade. Em 1 Coríntios 15 fala que Ele está nessa posição de autoridade, abaixo somente de quem? Do Pai. Ele continua numa posição do que? De filho, submisso ao Pai. Mas diante de tudo, de toda a sua criação, de todo o seu universo, Ele foi colocado numa posição em que não há autoridade maior do que Ele. A sua autoridade é universal. Por isso que ela exige o quê? Uma adoração universal. E aí nós entramos no versículo 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, agora é de uma autoridade tal que todo joelho se dobrará diante dele. Abram comigo em Isaías 45:22. Profeta Isaías, capítulo 45. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou o Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força.
até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Irmãos, esse é um ato agora de adoração universal. Todo joelho se dobrará diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, pela graça e misericórdia, tivemos nossos joelhos dobrados antes do tempo, mas haverá muitos que serão forçados a dobrar os seus joelhos no dia do julgamento, quando Cristo não vier mais como Senhor, como Salvador, mas quando Ele vier como juiz, justo juiz. Esses joelhos serão quebrados diante dele, e esses se prostrarão. Miseráveis são aqueles que negam a adoração ao Senhor Jesus Cristo hoje, enquanto estão vivos, porque quando estiverem mortos, não poderão mais. Quando estiverem mortos, eles adorarão, mas adorarão forçados. Eles serão obrigados a adorar, porque a autoridade é do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje, curvando os nossos joelhos de maneira amorosa, de maneira reverente, cultuando a Ele, adorando a Ele, como resposta ao grande amor com que Ele nos amou. Mas esses, naquele dia, dobrarão seus joelhos obrigatoriamente e terão que adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque somente Ele deve ser adorado, reverenciado, honrado e glorificado. Amém, irmãos? Agora, essa autoridade universal que exige uma adoração universal também exige uma confissão universal. Versículo 11: e toda língua confesse, ou seja, todos vão confessar. Confessar significa reconhecer, afirmar, concordar. Então toda língua confessará que o Senhor Jesus é Senhor. Toda língua confessará que Cristo é Senhor. Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nós tivemos e temos a oportunidade de confessar o Senhor Jesus como Senhor, nosso Senhor e nosso Salvador, com a nossa boca, porque nós cremos na verdade do Evangelho. E esses que ainda não creram, não se renderam, a eles serão levados obrigatoriamente a confessar o senhorio de Cristo e render-se diante desse Senhor absoluto. Amém, irmãos? E aí eu concluo no quinto ponto: o senhorio universal de nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a língua confesse, versículo 11, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados irmãos, o senhorio de Cristo, a exaltação de Cristo, glorifica o Pai. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que Ele próprio fosse exaltado. Deus Pai é exaltado, é glorificado na exaltação do Filho. João 5,23 diz: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Como podemos honrar o Pai honrando o Filho? Como o Pai pode ser glorificado sendo o Filho glorificado? Então o senhorio universal de Cristo glorifica o Pai. Em João 13,31 diz: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado. Aqui quem saiu foi Judas. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Essa relação de glória, irmãos, essa relação, irmãos, entre a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo e a glória de Deus Pai, isso é imprescindível.
E quando nós nos dobramos diante da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós nos curvamos e o adoramos como Ele é, nós estamos com isso glorificando o Pai. Quando nós reconhecemos a humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo, e debaixo da graça dEle, da misericórdia dEle, sujeitos ao Espírito Santo dEle, nós também vivemos essa vida de humilhação, nós também glorificamos o Pai, porque estamos vivendo como Cristo viveu, andando aqui como Ele andou, como diz em 1 João. Esse é o ponto do Evangelho, irmãos. Esse é o ponto do Evangelho. Então, quando nós falamos de salvação, entendam, a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Agora, a nossa salvação não está completa. Nós fomos justificados em Cristo, nós estamos sendo santificados e seremos glorificados. Quando formos glorificados, consumada será a nossa salvação. Hoje ela ainda não foi consumada, nós a temos por certeza. Temos o Espírito Santo como penhor, a garantia de que seremos glorificados. Então nós estamos salvos num processo de santificação. Por que eu falo isso? Porque se você foi realmente salvo, você foi salvo num processo agora de humilhação. Porque se você quiser ser glorificado, você tem que viver uma vida de humilhação. Não é a vida de humilhação que vai fazer com que você seja glorificado. Mas se você foi justificado por Cristo e identificado com Ele, Ele vai te levar a essa vida de humilhação. E você sujeito a essa vida de humilhação, pode ter certeza, a glória te espera. Porque nós somos identificados com Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu com Ele. E mais, irmãos, do mesmo modo como o Senhor Jesus Cristo foi exaltado, não mais na posição que Ele tinha antes do ventre de Maria, mas numa posição excelsa, soberana, muito maior, nós também não voltaremos a assumir a posição que Adão perdeu no Éden, mas nós assumiremos uma posição muito maior, porque naquela posição Adão não conhecia Deus como seu Salvador, e nós o conhecemos agora como Salvador. Adão não fazia parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Muitos se enganam dizendo que nós vamos voltar agora à posição que Adão tinha. Não, a posição que nós conquistamos em Cristo Jesus, ou a posição pela qual Cristo nos conquistou, é uma posição que excede a maravilhosa vida que Adão tinha. Nós viveremos com Ele, para Ele, por meio dEle. Então, amados, lembrem-se disso. É uma grande... Não há palavras, irmãos. Mas do mesmo modo como Cristo foi exaltado numa posição sobreexcelente, nós em Cristo estamos aguardando uma posição sobreexcelente. Do mesmo modo como Cristo foi humilhado e se humilhou, humilhemo-nos nós, negando-nos a nós mesmos, tomando a nossa cruz, para que quando chegarmos na glória, sejamos recebidos em Cristo Jesus. Abram comigo o Salmo 24, irmãos. O Salmo 24 é um salmo maravilhoso, irmãos. Nós já estudamos esse salmo. Acho que, se não me engano, foi em 2019. É um salmo que vai nos mostrar exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, depois que Ele foi assunto aos céus,
em Atos capítulo 1. Quando ele é assunto aos céus, ele chega na glória, e ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. Ele chega diante dos portais celestiais e diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre eu, o Rei da Glória. E é como se os anjos olhassem e falassem assim: um homem, quem é o Rei da Glória? Versículo 8: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele havia guerreado, ele havia vencido a morte, ele havia vencido potestades, inferno ele venceu. Para quê? Por nós. E está lá ele forte, o Senhor forte e poderoso, mas está lá ele ferido, seu corpo sangrando. Esse é o Senhor forte e poderoso Senhor. O Senhor que deixou a glória numa condição, e ele volta agora como um herói de guerra, que lutou e guerreou por mim e por você. Ele volta agora, irmãos, não mais como Deus, segundo a pessoa da Trindade. Ele volta como Deus homem, como um homem Deus, e diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Agora ele é Senhor de tudo e de todos. Tudo foi colocado aos seus pés. Ele é o Rei da Glória. Um homem na eternidade é o Rei da Glória. Um homem, Deus, homem, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele está na glória, irmãos. Irmãos, que aprendamos essa lição nessa manhã, irmãos. E lembremos de Provérbios 29:33. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. É um princípio, irmãos, um princípio divino. Crianças, vocês que ainda não se renderam aos pés de Cristo, crianças, ouçam. Vocês precisam ser humilhados. Quanta arrogância, quanta soberba vemos nos corações desses pequeninos. Ouçam, vocês precisam ser humilhados. Convertam-se ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele humilhe vocês, de modo a serem levados à contrição e ao arrependimento, e se voltarem para Cristo. Agora vocês, irmãos, nós, que um dia fomos alcançados por Cristo Jesus, e cremos nele como nosso Senhor e Salvador, deixe a praga do seu orgulho de lado, a soberba e a arrogância, e quebrante-se diante do Senhor Jesus Cristo, quebrante-se diante dos irmãos, quebrante-se diante da igreja. Essa deve ser a característica do cristão, irmãos. Constante humilhação, constante quebrantamento. É isso que Pedro orienta os jovens, dizendo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5: rogo igualmente aos jovens não só de idade, irmãos, mas jovens no Evangelho, a vocês jovens no Evangelho, que se converteram há 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, 15 anos, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrocina o trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça.
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? Lancem sobre Ele a ansiedade de vocês. Ansiedade não deixa de ser um reflexo de que eu ainda sou o meu Deus e eu quero controlar minha vida do meu jeito. Percebam? Quando você lança ansiedade sobre Ele, é um ato, o lançar a ansiedade sobre Ele é um ato de humilhação. É quando você fala assim: não governo mais minha vida, é Ele que me governa. Ele é Senhor absoluto. Ele é Senhor exaltado à destra do trono de Deus, feito Senhor e Salvador da minha vida. Então vivamos dessa maneira. E eu queria concluir com um versículo, irmãos, que se os irmãos ainda não memorizaram, memorizem. Em Isaías, capítulo 57. Que esse versículo esteja sempre diante dos nossos olhos, irmãos. Isaías 57, versículo 15. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje à noite eu falarei sobre o Salmo 15, que inicia perguntando, no primeiro versículo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem vai morar no teu santo monte? E aqui no versículo 15 de Isaías 57, o Senhor Deus diz: assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e tem o nome de Santo. Olha aqui, Cristo Jesus, irmãos. Ele foi feito alto, o mais alto de todos, o mais sublime. Ele habita a eternidade. E agora Ele tem o nome, além de santo, Senhor e Salvador. Ele diz o seguinte: eu, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Com quem que Ele habita? Com o quebrantado, com o humilhado, com o contrito, com o abatido. Irmãos, não há espaço para o orgulho e a soberba no cristianismo. O orgulho e a soberba, eles só encontram guarita num coração hipócrita. Um coração que se diz arrependido, mas que é altivo. E disso, irmãos, está cheio a religião. Que nós não sejamos desses religiosos de capa, religiosos de boca, mas hipócritas na sua essência. Que o Senhor nos humilhe e nos quebrante, para a honra e glória do nome dEle. Amém, amados? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, ó Pai, quão maravilhosos são esses Teus ensinamentos, ó Deus. Abra as nossas mentes, ó Pai, o nosso coração, para podermos compreender, ó Pai, a grandeza dessas verdades lidas nesses 2 últimos dias do Senhor, ó Pai. Deus amado, faça-nos enxergar a grandeza de Cristo, ó Pai. Mas dessa forma, ó Deus, enxergaremos a profundidade da miséria, ó Pai, na qual Ele se humilhou, meu Deus. A profundidade, ó Pai, da humilhação dEle, a profundidade, Pai, da baixeza, o abismo no qual Ele desceu, ó Pai, por amor de cada um de nós, ó Deus. Que esse amor, ó Pai, enche os nossos corações, para de modo que sejamos constrangidos a vivermos para Ele, ó Pai. Do mesmo modo como Ele viveu para Ti, ó Deus. Em humilhação, em obediência até a morte, morte de cruz. Ajuda-nos, ó Pai, a constrangidos pelo amor de Cristo, constrangidos por esse tão grande amor, vivermos uma vida, ó Pai,
humilhada na presença dEle, em obediência profunda, até morte, e morte de cruz, ó Pai. Leva-nos a negarmos a nós mesmos, ó Deus, a tomarmos a nossa cruz e a seguirmos os passos de nosso Mestre, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, na nossa vida. O Teu nome seja glorificado nessa igreja, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, como Paulo estava ensinando os filipenses, ó Deus, a não fazermos nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, ó Deus, considerando cada um os outros superiores a nós mesmos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a considerarmos os irmãos superiores a nós mesmos, a ponto de entendermos que nós estamos aqui, em comunhão com Teu corpo, para servir a Tua igreja, ó Pai. Esse é o nosso propósito, Senhor. Ajuda-nos a vermos essas grandezas, ó Pai, a vermos essa realidade, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Ó Senhor, ajuda-nos a também, ó Deus, não temos cada qual em vista o que é propriamente seu, ó Deus, mas senão cada qual a necessidade dos irmãos, ó Pai. Ajuda-nos a ver, ó Pai, a necessidade dos nossos irmãos, de modo que possamos servir a Tua igreja, de maneira, ó Pai, a glorificar o Teu santo nome. Humilha-nos, ó Pai, quebranta-nos, de modo que sejamos glorificados como Cristo foi. Depois da sua humilhação, Ele foi exaltado à Tua destra. Ó Pai, eleva os nossos olhos para vermos o dia da nossa glorificação, de quando formos glorificados com Cristo Jesus nosso Senhor, e vivermos a eternidade toda na Tua presença, ó Pai. É por isso que louvamos e honramos e glorificamos o Teu santo nome para todo sempre. Amém, Senhor.